Olá, olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar do capítulo número 9. Um resuminho, juntamente com as minhas palavras, do livro O Homem Não Nasceu para Chorar. O livro ele foi escrito pelo Joel Goldsmith e foi traduzido por Giancarlo Salvagni. É um autor, ele tem um renome muito forte. É muito interessante você se aprofundar mais sobre as palestras, sobre a vida espiritual dele, sobre os ensinamentos que ele nos trouxe. Vale muito a pena se aprofundar. São conteúdos, no meu caso, onde eu naveguei até chegar nos escritos dele. E no meu caso, fez muito contexto, fez muito nexo para mim. É o que eu estava buscando. E por anos sempre questionava em relação à espiritualidade sobre os ensinamentos que nos foi impregnado para mim. E os ensinamentos do Joel nos trouxe um vislumbre, um novo olhar, um novo ponto de vista, digamos, sobre a espiritualidade, sobre a nossa vida. Então vale a pena você se aprofundar, buscar outros livros dele. São dezenas de livros que eles têm. O principal dele, na visão dele, é o Caminho Infinito, o livro O Caminho Infinito. Aí depois são vários números que ele tem, que a gente pode se aprofundar e estudar. Então vamos lá, hoje nós vamos falar do vídeo número 9, capítulo número 9. O capítulo aborda o domínio espiritual. Então, vamos lá? No sentido humano, forças de fora do nosso ser estão continuadamente agindo sobre nós. Somos afetados pelo tempo, clima, alimentação, por crenças religiosas, crenças raciais, nacionalistas e por condições econômicas nacionais e internacionais. Sofremos por ações dos germes, ações da velhice, hereditariedade, pelo ambiente, pela educação ou pela falta de educação. Então veja que aqui nos é falado do que nós colocamos poder em cima das condições externas. E nós, pelo capítulo número 1 de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu domínio do homem sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra, sobre qualquer animal, sobre qualquer germe, sobre o tempo, sobre tudo, domínio sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E o homem, ele, pela sua queda na consciência, ele perdeu o domínio sobre todas essas coisas. É fácil culpar alguém ou alguma coisa por todos os nossos males e problemas. Isso é real, é fácil mesmo. E até o ser humano ele é especialista em jogar responsabilidade e jogar culpa nos outros. Porém, nós não podemos culpar os nossos pais por causa disso. Por quê? Veja, no capítulo número 2 de Gênesis, quando Adão foi cobrado pelo pecado que eles cometeram, o Senhor veio e cobrou Adão. Adão, por que você pecou? O Adão, ele jogou a responsabilidade, jogou a culpa para Eva. No entanto, quando Deus foi cobrar a Eva jogou a responsabilidade para a serpente, para a cobra. Então veja, ele estava numa consciência, o nível da consciência baixou, porque a cobra ela tem uma consciência baixa, digamos, em altura. Então ele rebaixou a consciência naquele momento quando ele teve a experiência do bem e do mal. Então isso ele jogou a responsabilidade nas coisas externas. E ele não assumiu responsabilidade. Então Adão, ele poderia ter falado, Senhor, me perdoe, eu pequei. Me perdoe. E ele pegou, simplesmente jogou responsabilidade para Eva. Então ali é uma metáfora, uma história onde interpreta que essa história de jogar culpa, de jogar responsabilidade, isso vem há milênios, permeando a nossa consciência, permeando a nossa mente. Mas nós estamos aqui para estudar, para aprender algo em relação a isso. Se há coisa ou pessoa a quem se possa culpar pelas calamidades que desabam sobre nós, então a superstição pode lançar mão
da astrologia buscando estrelas numa tentativa de determinar em que posições elas estavam quando nascemos. Eu até fiz a numerologia, e a numerologia ele leu a posição em que o astro está, a posição que tudo está quando a gente nasce. Então é interessante, mas vamos lá para frente. Buscando estrelas numa tentativa de determinar em que posição elas estavam quando nascemos. Então conclui-se que nossos problemas têm sua origem no portal das estrelas, ou ainda, se queremos mergulhar no oculto, chegaremos à conclusão de que alguém que já morreu nos jogou numa maldição. Então, o que seria a hereditariedade, jogando culpa para nossos antepassados, nossos ancestrais, que eles já foram para outra dimensão. Então, o que o autor está falando é que chega a um ponto onde a pessoa vai mergulhando, mas sempre jogando responsabilidade para os outros. Sempre, sempre, sempre. Até que ponto do ridículo podemos chegar para encontrar um réu, um álibi para nossas próprias falhas pessoais, e que desculpas fracas apresentamos a nós mesmos e a outros para evitar responsabilidades pessoais. É isso mesmo, jogando a responsabilidade por outros. Só há uma única razão, e ela é a ignorância espiritual. Nós focamos muito no nosso corpo físico, focamos muito no nosso corpo, esse que está aqui, a carcaça. Um pouquinho nós prestamos atenção na nossa consciência, um pouquinho na nossa, digamos, na psicologia, no psicoemocional, no mental, e nada quase no nosso espiritual. Nosso espiritual nós deixamos em terceiro plano. E é a única coisa que nós vamos utilizar pós-morte. Pós-morte, tá? Pessoas no mundo inteiro podem realmente acreditar que estão sendo verdadeiras ao declararem que não são responsáveis pelos seus problemas. E essa é uma verdade que nunca foi ensinada para a humanidade. Sempre é culpada no tentador, no diabo, sempre. A maioria das igrejas jogam culpa no diabo, no demônio, no Lúcifer, sempre. Porque é muito mais fácil eu não precisar dar satisfação, eu como padre, eu como pastor. Então, o pastor, às vezes, ele tem a sua crença naquilo que tem dentro dele, assim como o padre. Então, pode ver que quando tem algum culto, dificilmente uma missa, algo semelhante, não se pergunta, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta a se falar? Porque quando alguém vai lá com uma interpretação diferente, ou uma ideia diferente, acaba distorcendo a ideia que eles têm. Então, normalmente, não são abertas perguntas ao público. Não tem. Porque se alguém fazer uma pergunta referente a esse estudo, por exemplo, sobre a origem do diabo, eles vão dar uma explicação, e se a pessoa tiver outra indagação, não vai ter como eles argumentar. Então, pode ver que normalmente não tem abertura a perguntas, às indagações, a dúvidas. Somente aqueles que, afortunadamente, entraram em contato com algum ensinamento mais profundo e aprenderam sobre as verdades do ser, descobriram que o poder de controlar seu destino jaz dentro de si mesmos, e que nenhuma pessoa, nem nação, nem condição podem danificar, destruir ou impedir que a verdade se manifeste. Isso é verdade, só que ele está tão oculto, está tão mordado entre nós, por causa das nossas crenças, que são poucas pessoas que conseguem adentrar e fazer o domínio dessas situações, desse domínio que foi nos dado no nascimento, na vinda nessa dimensão. Só que por causa das crenças, nós fomos ofuscados, foi oculto de nós esses poderes que estão dentro de nós. Voltando para a casa do Pai. Onde a verdade pode ser encontrada aqui na Terra? Ela pode ser encontrada em muitos poucos lugares. É certo que ela é tão difícil de se encontrar, devemos concluir que somente aqueles que são guiados pela graça interior são conduzidos ao ensinamento espiritual. Então, tornam-se imunes às coisas desse mundo. Então, são poucas pessoas que têm interesse nessas coisas. Dá para ver até os memes, as modinhas da época, aquilo tem interesse. E já essas coisas,
São poucas pessoas que têm interesse em fazer seu amadurecimento espiritual. E é necessário. Todo mundo vai ter que fazer esse amadurecimento, todas as pessoas, ou nessa ou na outra dimensão, porque todos nós somos filhos de Deus e todos nós precisamos assumir essa filiação divina. Mas isso é uma coisa muito interna, muito íntima, muito particular de cada um. A verdade do ser é que Deus criou tudo o que foi feito. E tudo o que Deus criou era bom. Veja como é interessante. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança e deu domínio sobre todas as coisas na terra, nos céus e nos mares. Isso que eu já comentei sobre esse assunto. Jamais pode reclamar que seus males vêm de alguém ou alguma condição, já que ele mesmo recebeu esse domínio. Realmente, ele deu domínio sobre todas as coisas, sobre doença, sobre vírus, sobre parasitas, sobre fungos, sobre animais, sobre clima, sobre tempo, sobre frio, sobre calor, tem domínio. Só que a crença nos predomina isso. Mas a raça humana perdeu esse domínio e afundou no mesmo estado do filho pródigo, que se dissipou sua herança divina e terminou com os porcos. Aqui no caso seria a queda da consciência, do nível da consciência. A consciência seria a vibração. À medida que você vai mudando a vibração, você vai subindo. A vibração mais densa, mais pesada, seria tipo o inferno, seria o umbral dos espíritas, o inferno para os católicos, para os evangélicos. À medida que a pessoa vai subindo por uma vibração mais leve, mais tranquila, mais serena, mais leve, mais de luz. Aqui seria a escuridão, aqui seria a luz. Então, pessoas, a própria consciência vai subindo e vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil de viver a vida. E à medida que a pessoa vai se conectando na sua densidade mais leve, na sua luz, as trevas elas simplesmente vão se dissipando. Vamos lá, a raça humana tornou-se escravizada, engolida pela guerra, depressão, pobreza, enfermidade e pecado. Tudo por renunciar a esse domínio através da ignorância de sua verdadeira identidade. Ele, então, o ser humano, empreende sua jornada de volta à casa do Pai. E, conforme se aproxima, é revestido e vestido novamente com o manto da graça divina e com o anel da autoridade divina. Mais uma vez ele se torna investido de domínio e ele é concedido que ele perdeu, no caso, depois que ele veio a essa dimensão, e que ele já tinha isso no seu nascimento. Essa pessoa começa a perceber: não temerei nenhuma condição que existe no mundo, pois eu e o Pai somos um. E o Pai é maior do que aquele que está no mundo. O Pai está em mim e é quem faz todo o trabalho. Quando a pessoa percebe essa verdade, ela já iniciou sua longa jornada de volta à casa do Pai. Ela se tornará consciente do domínio dado por Deus. Essa longa jornada é muito dependente de pessoa para pessoa. Tem alguns que levam anos, tem alguns que levam meses, tem alguns que levam séculos, tem alguns que levam milênios. Por que isso? Porque nós vivemos num tempo de eternidade. Nós somos imortais, digamos. O nosso espírito é imortal. Então, se eu viver 500 anos, ou 100 anos, ou 1 milhão de anos, é a mesma coisa, não vai fazer diferença. Veja, por exemplo, pela nossa experiência. Eu tenho 40 anos. Quase 40 anos. Mas se eu voltar para trás, ver a minha infância, parece que foi ontem. Então, veja que 40 anos ele passou rápido. E se eu contar 100 anos, vai ser a mesma coisa. Nossa, minha infância parece que foi ontem. Então, por mais que passou 40 anos é muito rápido, foi um soprar. Então, não temerá as pessoas, condições e circunstâncias, porque ela sabe que ser mestre de tudo isso pelo direito do seu domínio dado por Deus. Aquela pessoa já se torna consciente. O poder interior. Eu e o Pai somos um. Filho, tu estás comigo e tudo o que eu tenho é teu. Tomar tais verdades
e habitar nelas na consciência, vivendo com elas dia a dia, restaura a sabedoria individual de que a graça de Deus lhe foi concebida. Por causa da graça, a pessoa tem o domínio. Tenho que viver diariamente. Não adianta eu ir só domingo na igreja. É preciso, é importante? É, com certeza. Mas eu preciso orar, não rezar. Eu preciso orar. Rezar pode ser, mas rezar de uma maneira que o Paulo ensinou. Se conectar mais com Deus. Então eu preciso ter diariamente viver nessas verdades que o Mestre nos ensinou. No entanto, em que um estudante pondera, eu tenho domínio, a palavra eu, letra maiúscula, começa a trabalhar em sua consciência, então ele se recorda, não te deixarei, não te desampararei, e eis que estou convosco todos os dias até consumação dos séculos. Se eu subir nos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também tu estarás. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja a palavra eu. O eu dentro de mim sou poderoso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição à vida. Este eu está dentro de mim. Este eu está dentro de você. Este eu está no meu amigo. Este eu está no meu inimigo. Este eu está no Lula, este eu está no Bolsonaro. Não independente, está no qualquer pessoa. E este eu que nós perdemos, independente de qual seja a pessoa, esse eu que nós desprendemos, esse eu sou. O nome, por exemplo, que cada pessoa tem foi dado por causa de uma crença. E também por o controle sanitário, controle da população. Mas ele não é o Antônio de verdade. Não é o Tony de verdade, mas é uma crença que meu pai e minha mãe deram esse nome por causa de XYZ, por causa de uma crença. Mas a minha verdadeira identidade é antes do Antônio, é antes de eu se tornar o feto. Então, essa é a minha verdadeira identidade. E nós se preocupamos com a identidade personalizada pelo ego, pela mente. E antes da mente, nós temos já consciência. Veja, por exemplo, para se formar o corpo humano. Cara, isso é incrível. Se formar todos os órgãos, toda a forma perfeita. Então, a mente ela é extremamente pequena perante a infinitude que existe dentro de mim. Essa inteligência, essa sabedoria que está moldando o meu corpo, está mantendo o meu corpo. Assim como de você também. É a mesma coisa. O mestre estava realmente dizendo, não reze pedindo suprimento, porque tudo já dentro de mim e de você. Mesma coisa para formar o corpo, que a gente já falei, é uma inteligência infinita. E essa mesma inteligência que forma o fruto da laranja, que forma a laranja, que forma o fruto do coco, que forma o coco, é a mesma inteligência que está lá, está aqui. Não preciso temer nada que um mortal possa me fazer. Não preciso traçar, planejar, saquear nada, pois eu e o Pai, eu em mim, vai à minha frente endireitar os caminhos tortos. Ele me prepara um lugar em sua mesa, anda ao meu lado, anda atrás de mim, me protegendo, vai onde eu vou. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Uma pessoa espiritualmente desperta percebe que a graça de Deus é sua suficiência em todas as coisas e para todas as coisas. E nós colocamos muito poder na nossa mente. E antes da nossa mente, nós colocamos muito poder nas coisas externas. Na chuva, no clima, no diabo, no Satanás, no Lúcifer. Nós colocamos muito poder nas coisas além de Deus. Então veja que nós acreditamos em muitos deuses além de Deus. E Deus ele foi muito claro quanto o Mestre Jesus, quanto as escrituras que nós iremos amar somente a um Deus. E nós colocamos muitos deuses além de Deus, muitos poderes além de Deus. Tal pessoa não procura mais pelo homem para suprimento, companhia, moradia, mas deseja compartilhar o que tem. Ela não procura por ninguém.
não acredita que seja seu direito receber essas coisas de alguém. Veja. Esse é o Salmo 24. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles... Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que habitam nele. Então veja que tudo é de Deus, eu sou de Deus. Eu demorei muito a entender, por exemplo, assim, que na Escritura Sagrada fala assim, que Deus, ele sabe de tudo e de todas as coisas. Desde um fio de cabelo que cai de mim, por exemplo. Ele sabe tudo. Como que eu cheguei nessa conclusão? Então, física quântica, ela explica assim que tudo é formado de átomos. Tudo, absolutamente tudo. Se eu pegar qualquer coisa, o meu corpo, vamos supor, eu tenho meus órgãos. Vamos escolher, por exemplo, o fígado. Meu fígado é formado por carne. E a carne ela é formada por célula, por um aglomerado de células. Se eu pegar as células, elas são formadas por moléculas. Então, essas moléculas são formadas por átomos. Então, se eu pegar qualquer coisa é formada por átomo. Até a bomba atômica é formada por átomo. Se eu pegar o átomo é dividido em prótons, elétrons e nêutrons. Se eu pegar o próton, ele é dividido em quarks. Então, quarks já é um produto onde eu não consigo ver mais. O átomo eu não consigo ver mais. A olho nu, somente com microscópio. Ainda olha lá que microscópio que eu tenho que ter o microscópio quântico. Se eu pegar, por exemplo, continuar quarks, eu vou chegar em fótons, eu vou chegar em bóson de Higgs ou supercorda, e eu vou chegar no fluido cósmico. O fluido cósmico é onde sustenta todos os átomos. Então, por exemplo, assim, eu sou formado por átomos. Os átomos são formados pelos quarks, e os quarks são formados no caso, pela supercorda, pelo bóson de Higgs. E esse bóson de Higgs, quem sustenta é o vácuo quântico, o fluido cósmico, seja qual for o nome. Só que esse fluido cósmico, o vácuo quântico, é uma energia pura, onde ele não tem forma, onde ele não tem... ele é infinito. Ele não tem como definir ele por palavras. Então, dali que emerge toda a energia que sustenta todos os átomos. E eu sou o átomo. Eu tenho mais ou menos 8 quinquilhões de átomos. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu sou formado por 60 trilhões de células aproximadamente. Então, essa energia que está em mim, que está em você, vem daí, do vácuo quântico. Isso é uma energia antes do átomo, que é uma energia infinita, 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 que nunca começou e nunca vai terminar. E se esse vácuo quântico terminar, simplesmente tudo acaba. Mas ele nunca nasceu e nunca vai morrer. E ele que nos sustenta, ele que nos mantém, ele é a nossa vida. Ele é a vida que está em mim, que está em você. Por isso que nós somos chamados de imortais. E todos nós devemos chegar nessa plenitude onde nós somos de originalidade. O mundo e aqueles que habitam nele. Tudo o que é do Pai é seu também. Por isso, é tudo unificado. Tudo que é do Pai é tudo ligado. Só que nós não conseguimos ver com nossos olhos. Nossos olhos não conseguem compreender. Nossa mente não tem como compreender. Que é tudo ligado, igual aqui no ar, onde o que eu respiro. Aqui tem gás carbônico. Aqui tem oxigênio. Aqui tem umidade. Então, aqui tem átomos. Tudo é formado de átomos. Deus ocupa todos os espaços. Todos. Aqui, então, é cheio de átomos. No ar. Tudo cheio de átomos. Que aqui tem umidade, tem gás carbônico, tem oxigênio, tem outros gases. Então, Deus, ele ocupa todas as formas, todos os lugares. Portanto, em vez de procurar por coisas ou pessoas,
ela agora procura compartilhar e dar. É muito mais um fluxo de saída do que um fluxo de entrada. Então aqui a pessoa, ela já entra no fluxo com essa energia que está dentro da pessoa, que é o próprio Deus se manifestando. A verdade não... Vamos ver aqui. A verdade não vem a mim, ela está em mim, suprindo infinitas provisões. Provisão de Deus está em mim. Isso não vem a mim. Isso flui através de mim, para fora. Então, tudo isso que o Mestre Jesus chegou nesse ponto, ele já era esse ponto, onde ele conseguiu fazer a multiplicação do pão dele, dos pães, porque ele já conhecia essa experiência, sabia que não fluía dele, mas tudo fluía de Deus. E Deus está onde? Tudo é Deus, absolutamente tudo. Então, quando a pessoa ela consegue crescer espiritualmente, ela flui de dentro dela, porque ela é o canal, ela simplesmente é o instrumento para Deus se manifestar. Mas eu não sou Deus, mas eu sou, digamos assim, a essência de Deus. Mas para chegar nisso, eu preciso ter uma evolução gigante. A companhia de Deus está dentro de mim. Ela não vem a mim. E tudo o que eu busco é compartilhá-la. Essa companhia que Deus me deu. Então, tudo já está em mim. Eu só preciso acessar. Isso a física quântica é muito clara. Que tudo que eu quero, eu consigo manifestar. Mas eu preciso trabalhar e estudar sobre isso. Não vai acontecer um passe de mágica. Eu preciso entrar nessa plenitude. Eu preciso evoluir na minha consciência, na minha vibração. Uma semente por si só, por si mesma, não é nada. E não pode se tornar em coisa alguma em seu estado de semente. Somente quando desiste de si mesma, entrega-se e permite a si mesma ser rompida pelos elementos naturais, então a semente muda sua forma. Eventualmente torna-se uma árvore completa, carregada de frutos. Flui infinita sabedoria, amor, companheirismo, provisão, perdão, quando compreendemos essa forma. Então nós somos uma coisa, nós somos uma semente. Só que nós precisamos romper nossa humanidade, nossas crenças, para que comecem a fluir de dentro de nós essa nossa forma original. Nisso, o Paulo falou assim, que nós precisamos morrer diariamente e renascer. Nós precisamos morrer para o nosso ego, para que o nosso self, para que o nosso espírito, para que a nossa alma afloreça. Não afloreça somente quando a gente morre. Não, em nossa vida, nessa vida que nós estamos aqui agora, a nossa alma ela tem que tomar conta. Não deixar que ela tome conta só depois que a gente morre. Não, ela tem que já fazer a sua plenitude, fazer o que ela veio para fazer. Não fazer com que o ego, com que as nossas crenças achem o que é para fazer. Então, flui infinita sabedoria, amor, companheirismo, provisão, perdão, quando compreendemos nossa forma. Jesus admitia que ele, por si mesmo, não era nada. Então, nós temos que soltar nosso ego, soltar nossa personalidade. Às vezes acredito que sou alguma coisa, mas depois de anos eu vejo que aquilo que eu acreditava que era não passava de uma ilusão, não passava de um fake news. O pequeno nada como Saulo veio a ser grande luz Paulo, porque ele depois entendeu que ele não era nada. Jesus tornou-se o fundador do cristianismo, mas foi somente percebendo que não era nada, que tornou-se tudo. Ele mesmo falava muitas vezes que ele, por ele mesmo, não pode fazer nada. Aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo. Ele foi muito claro. Muitas passagens dele, ele fala exatamente isso. Que ele mesmo, Jesus, ele não era nada. E como qualquer outra pessoa pode fazer o que ele fazia e muito mais. Isso está escrito. Está escrito nos evangelhos. Isso está claro também. Não é invenção minha. Não vamos focar
como as igrejas focam muito em diabo, Satanás, Lúcifer. Não, vamos focar no que o Mestre Jesus falou, no que ele falou, no que ele fez claro. Uma das primeiras realizações que chega a toda pessoa que tem uma experiência espiritual é a não importância de si como pessoa. Quão pequena é a parte que o individual pode desempenhar na história do mundo através de sua própria capacidade. De repente, a luz se alvorece e alguma coisa começa a fluir a partir de dentro para todo mundo. Isso é todos nós, pode ser quem for, pode ser até o César de Roma, que era o grande imperador, seja quem for, ele vai chegar a um ponto onde a pessoa vê que não fez nada, do que ela podia evoluir muito mais do que ela evoluiu. Então, por isso, o que você está fazendo aqui é uma coisa muito importante para você. Um dia você vai ficar contente de que chegou nesse conteúdo, está aqui investindo um certo tempo, investindo tempo para você. Isso ninguém pode tirar de você. Ninguém. Só você que pode acrescentar essas coisas para você. No exato momento em que o Espírito do Senhor Deus toca um indivíduo, ele torna-se o Filho de Deus. Paulo diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, que já é uma evolução, quando a pessoa ela já consegue romper a sua crença, romper o seu véu de ilusão, romper as suas crenças que foram impregnadas na sua consciência. A prática leva à perfeição. Nós temos que praticar. Tudo isso que nós fazemos, temos que praticar diariamente. Todos os dias, não só no domingo de manhã, 1 hora por domingo. Todos os dias nós temos que estudar, trabalhar, meditar, estudar todo dia de pouco, nem que seja 10 minutos por dia. Mas quanto mais você fazer, mais você consegue agregar valor para você. Para tornar-nos os filhos de Deus e experimentarmos o fluxo do seu poder, deveríamos começar a viver e aplicar as promessas das Escrituras para que elas se tornem carne em nossa carne, sangue em nosso sangue, osso em nossos ossos, até que tornemos essa verdade. Até que isso se torne-se parte da nossa consciência. À medida que a luz vai entrando dentro de nós, as crenças elas vão se dissipando, elas vão morrendo, elas vão secando pela raiz. O Mestre Jesus, ele foi claro, nós não podemos pôr roupas, vinhos novos em odres velhos, ou misturar os vinhos velhos com vinhos novos. Então, até posso pôr vinhos novos, eu pondo até que aquele vinho novo, ele vai tomando conta do vinho velho. Outra coisa, ele foi bem claro que não adianta remendar roupas velhas com roupas, no caso, com pedaços novos. Eu preciso, não tem como, porque vai ser serviço perdido. Isso mesmo. Aquele que está dentro de nós é maior do que aquele que está no mundo. Uma vez que isso é reconhecido dentro de nós, temos que começar a viver e praticar isso. Devemos praticar todos os dias, deixando o infinito fluir a partir de nós, dando uma moeda, um serviço aqui e ali, compartilhando um pouco de momentos de companhia, perdão pelos nossos inimigos pessoais, nacionais, internacionais, raciais, orar, rezar pelos doentes, pecadores, oprimidos e rejeitados. Não importa o que daremos. Então, não importa o que nós daremos. Um dos nossos problemas é julgamento. Eu vejo, às vezes, uma pessoa doente, eu julgo. Eu vejo um pecador, eu julgo. Na verdade, isso são crenças daquela pessoa. Aquela pessoa ela está hipnotizada. A pessoa está hipnotizada por aquilo. Ela não consegue enxergar porque a mente ela tem um filtro dela. Então não tem como a pessoa enxergar diferente. Eu que já sei, você que já sabe, então nós não podemos julgar. Eu simplesmente preciso emanar perdão. Eu preciso emanar amor para aquela pessoa. Não julgar pelas aparências. O amor flui a partir de mim. O suprimento flui a partir de mim. O pão flui a partir de mim. Isso é uma prática. Isso não é uma conversa. Então, eu preciso praticar isso diariamente até que isso se torne parte da minha vida. E cuidar com o que em Salmo diz: 10.000 cairão à tua direita e 1.000 à tua esquerda, ou vice-versa.
mas ninguém chegará até você. Ninguém chegará dentro da sua plenitude. Quem é de verdade? Então, vem vir pensamentos daqui e dali, mas à medida que você fazer com que isso faça parte da tua vida, ninguém vai mais te atormentar. Nem diabo, nem Satanás, nem Lúcifer, nem pensamento maligno, nem pensamento bom, nem pensamento ruim. Você vai simplesmente deixar Deus fluir. Deus fluir. O que importa é reconhecer que o infinito é a medida do nosso ser e agir com isso, sendo a verdade, mesmo que nesse momento possamos agir apenas com alguns centavos, preces ou perdão. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Mestre Jesus mostrou a vontade de Deus na prática. Isso é um desafio nós fazermos isso. Nós temos que seguir o caminho o que o Mestre nos mostra. E esse caminho é reconhecer que nós, por nós mesmos, não somos nada, mas tudo o que o Pai tem, nós temos. Então, podemos começar a compartilhar essa plenitude. Isso é bastante verdade, porque a pessoa ela pode ter milhões, bilhões. Salomão, tudo que ele tinha, ele morreu. Ele transcendeu para outra dimensão. Então, não importa, pode ser o cara mais rico, pode ser o mais rico do Brasil, quem seja, mas ele vai deixar tudo e vai para outra dimensão. Então, nós temos que aprender algo além disso. São necessárias as riquezas materiais? Sim, é necessário. Por exemplo, hoje com essa tecnologia, como é bom, caramba. Eu consigo falar com qualquer pessoa no mundo. Então, isso é interessante? Com certeza, faz parte da minha vida sim, mas eu não devo me apegar a isso. Não demora muito para que esse tipo de prática comece a surgir em nossa experiência. Descobrimos que o mundo está morto para mim, e ele nada pode fazer para mim e por mim. Então, meu reino não é deste mundo. Portanto, o mundo não tem nada de bom a me oferecer e nada de ruim a oferecer ou fazer. Então, nesse ponto, a pessoa ela já voltou, já se rompeu com a crença adâmica, ela já subiu de novo, está vivendo o paraíso já aqui na Terra. Porque aqui a Terra já é o céu, porque Deus que criou a Terra. E ele fala assim que os pássaros voam no céu. Então se o pássaro passar aqui é céu, aqui é céu. Então nós já estamos no céu. Só que nós temos que começar a viver essa nossa plenitude, viver esse domínio de todas as coisas no céu e na Terra. Mas isso foi distorcido a partir de 300 anos depois que Jesus Cristo morreu. Muitos estudantes da verdade acreditam que seu estudo deveria trazer muitos mais bens materiais de modo que continuassem a existir nesse mundo. É o que eu já agora há pouco comentei. Nós, às vezes, queremos bens materiais para nós continuarmos vivendo nessa dimensão, mas isso somente é um momento. Nós somos, na verdade, nós somos turistas nessa dimensão. Nós temos a experiência e à medida que a gente vai para outra dimensão, nós vamos carregar essa experiência. Por isso que tem de viver o melhor do melhor nessa dimensão. Isso é inadmissível ou não amadurecer. Porque nós somos turistas e nós vamos ser levados para nossa origem novamente. Nós vamos voltar para casa. Aqui é a nossa casa, mas nós sentimos como nossa casa, mas nós somos turistas. E nós vamos chegar para casa. Pode ser que leve, não vou comentar mais, mas pode ser que leve muitos anos, tá? Mas eles ainda não chegaram à compreensão. Jamais alcançarão o reino de Deus enquanto não morrerem para este mundo. Não deveriam buscar por saúde e felicidade e mudança através do Espírito. Espírito é como querer misturar água com óleo, não tem como misturar. Então a carne, ele é matéria, espírito, ele é espírito. Só que a carne, ela continua sendo espírito, só que nós separamos o espírito da carne. Então aqui ainda é espírito, você é espírito. Estar nesse mundo, mas não ser dele, não significa vestir-se de sacos, de panos, tipo sacos velhos ou de cinzas, viver na pobreza, na merda, na miséria, nos baracas, não mesmo.
Podemos estar nesse mundo e desfrutar de todos os bens, mas sem desenvolver dependência deles, ou mesmo desejo por eles, deixando que eles sejam úteis e nos ajudem. Nós não podemos criar dependência, é o apego. Apego é uma das coisas mais difíceis que nós temos como ser humano, o apego. Então nós se apegamos às coisas materiais, mas elas são uma coisa passageira. Qualquer coisa, se veja uma casa que você construa hoje, daqui 50 anos ela não vai ter quase valor. Ela vai ter que ser reformada, mas nós se apegamos aos bens. Se eu tiver aqui tudo de dinheiro, tudo, essa sala aqui só dinheiro, milhões, bilhões de dinheiro. Mas vamos supor que troque a moeda amanhã. O governo lá resolva criar uma nova moeda. Se eu não levar no banco fazer essa transação, simplesmente esse dinheiro aqui não vai ter valor nenhum. Então, mas o dinheiro eu preciso, mas eu não posso se apegar a ele como ele fosse meu suprimento. Ele faz parte da minha vida, faz. Mas ele não faz o suprimento, que é o pão, que é a vida, que é Deus, que é o suprimento. Então nós precisamos utilizar eles de maior maneira possível as coisas que tem, porque essas coisas é tudo Deus se manifestando como essas coisas. Mas às vezes nós, por causa das nossas crenças, utilizamos elas para o lado não bom, mas são tudo crenças das pessoas. Ao chegar a um nível de confiança em que nós tentamos usar Deus para obter nenhuma forma de bens humanos, buscamos somente o reino de Deus, então descobrimos que todas as coisas boas da terra nos são adicionadas, tomando parte em nossa experiência. Isso daí já começa a fluir, começa a aparecer as coisas para você. Devemos permanecer no reino, aceitar a revelação do reino, de que o reino está em nosso interior, e ele pode prover e proverá com tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento. E quando chegamos ao ponto de não culpar mais ninguém pelos nossos problemas e sair mais rápido dos problemas. Então nós chegamos a um ponto onde o problema vem em nós conseguimos dissolver, trabalhar facilmente em cima do problema. Nós não vemos problema como um problema, nós vemos o problema como uma lição, como um aprendizado, como mais um degrau na escada, mais um degrau evoluindo. Se nós pegarmos cada problema resolvido, nós colocamos aqui, outro problema resolvido aqui, outro aqui, nós vamos fazendo uma escada de evolução. E é isso que nós temos que fazer. Depois de alcançar uma ponta da verdade, vamos compartilhar. Então, que o pessoal que chama aí amadurecendo espiritualmente, ela já pode começar a compartilhar. Porque se ela não tiver amadurecida, alguém vir falar alguma coisa, ela vai ser... a crença da outra pessoa vai sobrepor sobre a minha crença. E simplesmente eu vou perder toda a minha fé naquilo que eu estudo. Então, às vezes, eu preciso estudar em silêncio, compartilhar somente com pessoas que têm essa mesma ideia que eu tenho. Senão, simplesmente, isso vai ser dissipado, vai ser tirado de mim. Não Deus vai tirar, mas a própria crença, a crença da outra pessoa vai intervir sobre mim. Não mais procuramos por companhia, mas damos companhia. Não mais buscamos suprimento, mas dividimos o suprimento. Mas não mais buscamos lucrar, mas buscamos apenas ser um instrumento pelo qual a graça de Deus flui para o mundo. A partir daqui, a pessoa já começa, já tem, as coisas vêm para ela e flui de dentro dela. Finalmente chegamos à experiência descrita por Paulo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse é o grau mais alto da evolução da espécie humana, onde o Cristo ele já toma posse da pessoa e ela vive a vida da pessoa. Sem esforço, sem trabalho e sem suor, a inspiração divina sempre trabalha dentro dele, realizando o que é dado a fazer. Ele é apenas um instrumento através do qual tudo realiza, sem conflito e sem medo de falhar, porque já você pega a confiança plena do que você está fazendo, confiança plena do que você veio para fazer. Não importa, pode ser médico, pode ser enfermeiro, advogado, cabeleireiro, manicure, pedicure, açougueiro, pode ser o que for. Mas a partir daquele momento a pessoa ela começa a fluir
o que ela veio a fazer. Não importa, ó, que interessante. Não importa qual trabalho, há sempre uma intuição espiritualmente dentro daquele que age, que provê inspiração, sabedoria, até mesmo por captar recursos para empreendimento particular. Chega a um ponto que descobre que tudo vem da graça de Deus. Então aqui a pessoa já começa a fluir, não importa qual serviço que a pessoa está fazendo, mas ela começa a fluir de dentro dela as coisas, seja o que for, dinheiro, recursos, clientes, tudo flui. Sucesso ou fracasso é o efeito da atividade da nossa própria consciência. Quando chegamos ao ponto de rezar sem cessar e vivendo na palavra e deixar a palavra viver em nós, esse é um momento que já é uma evolução bem grande, onde eu consigo viver a minha vida, toda a minha vida rezando, não rezando somente os domingos de manhã ou só de manhãzinha. Toda a minha vida já vai ser totalmente plena entrega a Deus. Jesus chegou à realização plena somente após a ressurreição. E nós também temos que passar primeiro pela tumba dos nossos problemas e surgir para fora deles. É o que eu falei, nós temos que resolver nossos conflitos dentro de nós, apaziguar eles, olhar para eles e ver o que eles querem ensinar. E aí a gente consegue dar o próximo passo. E os passos cada vez vão ser mais fáceis. O desafio é você começar a caminhar. Mas depois que você caminha, ninguém segura mais, meu irmão. Foi embora. Então nós temos que trabalhar primeiro nossos problemas, antes de atingir a realização plena de Deus em condição corporal. Nossa verdadeira libertação não é libertarmos de alguma coisa, mas uma liberdade em Cristo, que aparece como libertação do medo, libertação do corpo, libertação da ambição, libertação da limitação de qualquer natureza. Qualquer medo, qualquer coisa, qualquer problema, ele se dissolve quando nós contemplamos e vivemos o Cristo, a natureza original, a essência original, onde é o primeiro capítulo do Gênesis, onde Deus criou o homem e a mulher na sua imagem e semelhança e deu domínio sobre todas as coisas. O segundo homem que Deus criou, que é feito de barro, feito de pó, esse já é o homem adâmico, onde tem a crença adâmica, onde ele caiu de sua essência, caiu da sua vibração, caiu de sua consciência. Ali ele já começou a viver pelo suor do seu rosto, pelo suor do seu sofrimento. A partir dali ele começou a sentir dor. A partir dali ele teve que trabalhar pelo seu sustento. E o primeiro homem, ele é sustentado, mantido por Deus. Então, essa compreensão que nós devemos entender, que o que nós estamos aqui é para realizar o homem que foi criado no Gênesis capítulo número 1. Este foi o capítulo número 9. O próximo capítulo, nós vamos falar sobre... vamos só ler aqui, só um momentinho. Nós vamos falar sobre o significado da prece. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Quer dizer, nós já somos abençoados, só precisamos acessar essa bênção. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau.